todos ficamos aqui, vamos receber a comunhão, beijar a cruz, só depois que terminar a nossa celebração, tá bem? Vamos, é a hora de começar já. Hora de começar já. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar e vamos ouvir a liturgia da palavra nesta tarde da paixão do Senhor. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos.
Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis mecerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança,
paixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça e um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna por palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou:
A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se esquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam:
Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse:
hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Eis, este é o teu filho. Depois disse aos discípulos: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nos coloquemos de joelhos, você também na sua casa, faça esse gesto de piedade e devoção ao contemplarmos a morte de Jesus. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a certeza que nos dá coragem de, mesmo diante das tantas contrariedades deste mundo, nós continuamos a prosseguir, continuamos a seguir os passos de Jesus, porque não há outro Deus, não há outro Senhor, senão aquele que assumiu a condição humana para se fazer pecado e morrer na cruz por mim e por você. A celebração da paixão que fazemos sempre na sexta-feira que antecede a Páscoa é para todos os cristãos momento alto, de suma importância para a reflexão de cada cristão. Hoje é um dia reservado para que cada cristão reflita, contemple e adore a Santa Cruz, sendo para todos nós sinal de salvação. A cruz tinha um significado, tinha um objetivo de ser um dos piores suplícios, um dos piores castigos para os que cometiam crimes. Agora, o Senhor vem assumindo a condição humana, se fez pecado para todos nós, assumindo o meu e o seu pecado e transformando a cruz em sinal de vitória, em sinal de salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, hoje, ao entender que estamos sobre a sombra da cruz, estamos eu e você aos pés da cruz do Cristo, contemplando a salvação por todos nós. Jesus não é aquele que gosta de sofrimento, mas assume o sofrimento da humanidade que estava distante, dispersa, longe de Deus. Este era o maior sofrimento encarado e vivido pela humanidade. Quando Deus fez Adão e Eva, fez com amor a humanidade,
mas por causa do pecado se iniciou um grande sofrimento que se prolonga até os dias de hoje, para todos aqueles que não aceitam a salvação de Jesus, para todos aqueles que não aceitam a cruz como canal e caminho de salvação, pois existe um sofrimento ainda maior do que a cruz de Cristo. É o sofrimento de quem não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Estes ainda continuam pelo jugo do pecado, pela escravidão das paixões. E é isso que nós precisamos refletir, meu irmão, minha irmã. Se eu e você, passados pelas águas do batismo, assumimos a cruz do Cristo, aceitamos a sua salvação, nós já não sofremos mais, já não temos mais por que ter medo, porque na cruz de Cristo, Jesus venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. E aqui quero fazer com você, meu irmão, minha irmã, uma reflexão sobre estas 3 vitórias. Jesus venceu o pecado uma vez por todas, pois antes, para expiar os pecados, o povo de Israel precisava ir ao templo para fazer sacrifícios de animais. De acordo com o pecado que a pessoa tinha, fazia-se um sacrifício para se pedir perdão, para se livrar do pecado. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que foi imolado para todo sempre. Já não precisamos mais de sacrifício. O nosso Senhor mesmo diz: não quero sacrifício, quero misericórdia. E é o que nós estamos implorando nessa celebração, a misericórdia do Cordeiro de Deus, a misericórdia do Deus que se fez pecado para tirar o pecado do mundo. Jesus assumiu a condição humana para que, assim sendo, que por um homem o pecado entrou no mundo, por um outro homem entraria a salvação. Se por um homem entrou o vírus do pecado, por um outro homem saiu a salvação, o antídoto, aquilo que dá a todos a garantia de salvação. Já não mais somos dominados pelo pecado, já não mais somos escravizados pelo pecado, já não mais temos medo do pecado. O pecado, meu irmão, minha irmã, é algo que nos aprisiona e nos leva para longe de Deus. E em Cristo Jesus, na sua cruz, não mais precisamos ficar aprisionados. Por isso, queremos agradecer e louvar a Deus em Jesus, que nos livrou de todo o pecado. Pela sua morte e ressurreição, somos livres do pecado. Você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando, você cristão, você católico, não temos por que ficar no pecado. Já existe um caminho de salvação. Todo aquele que foi batizado passou pela cruz, foi livre do pecado. Todo aquele que peca pode voltar a Jesus, no sacerdote, e pedir o perdão. O perdão é conferido gratuitamente, porque do alto da cruz Jesus entregou sua vida para que nós todos tivéssemos vida eterna. Por isso, nós não mais precisamos, nós não mais podemos nos demorar no pecado. O pecado deve ser combatido todos os dias, porque nós não podemos aceitar o pecado. Seríamos ingratos se nós nos acostumarmos com o pecado. Seríamos incoerentes com a nossa fé, uma vez que Jesus, tendo vencido o pecado, nós ainda querendo viver no pecado. Seria uma ingratidão terrível. É como se fosse alguém que nos salvasse de um afogamento e depois que nos tivesse salvo, nós voltaríamos para a água, para nos afogar de novo. Meu irmão, minha irmã, se Jesus já nos venceu todo o pecado, não fiquemos no pecado, não nos demoremos no pecado, não aceitemos o pecado em nós, lutemos. E isso se chama buscar a santidade, buscar aquilo que Deus nos deu, o céu. Toda vez que pecamos, perdemos o céu, mas o céu não se pode perder.
porque temos Cristo que nos dá gratuitamente, todas as vezes que precisamos e nos arrependemos, o perdão de nossos pecados. Amém? Esta é a grande alegria do cristão. Temos um Deus justo e pronto, sempre certo para nos perdoar. E é isso que queremos, e é isso que nós precisamos, que nós nunca possamos nos esquecer do perdão de Cristo que nos deu na cruz. A segunda vitória de Jesus na cruz, meu irmão, minha irmã, foi a vitória sobre a morte. Todos aqueles que estavam aprisionados pela morte eterna antes da cruz, reconheceram a salvação, conheceram a libertação. Já não existe mais a morte foi vencida pela cruz do Cristo. Jesus é o vencedor da morte eterna. Nós todos que participamos da cruz do Cristo, ao morrermos para este mundo, viveremos eternamente, pois Cristo Jesus abre de novo as portas do paraíso, abre de novo as portas do céu que estavam fechadas por causa do pecado. E é isso também motivação para a nossa caminhada nesta vida. Nós somos herdeiros do céu, nós somos homens e mulheres resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Não queiramos viver para morrer eternamente, queiramos viver para viver ainda mais eternamente na glória do céu. Quando olhamos para a cruz, parece que estamos contemplando a morte, mas na verdade, para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, é um sinal de vida eterna. Por isso que nós cristãos católicos usamos a cruz no peito, usamos a cruz no alto das igrejas, usamos a cruz em nossas casas. Tenho certeza que você aí na sua casa também tem uma cruz, e se você tem, pegue ela agora, fique perto dela, olhe para a cruz, contemple a cruz. A cruz de Cristo é para todos nós sinal de vitória. Assim como a serpente de bronze foi erguida no deserto para curar todos aqueles que tinham sido feridos pelas serpentes, Jesus é erguido no alto da cruz para todos aqueles que olharem para Cristo, aceitarem o Senhor, têm suas vidas curadas, têm suas vidas salvas, têm suas vidas transformadas. Por isso é que nós, católicos, não temos vergonha da cruz. Nós não temos medo de expor as nossas cruzes, aonde quer que estejamos, porque a cruz do Cristo, se une aos nossos sofrimentos. Jesus assumiu o sofrimento da humanidade, de estar longe de Deus, para se aproximar do sofrimento humano e fazer com que todos sejam um só corpo e um só espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, o segundo ensinamento da vitória de Jesus é sobre a morte. A morte não é mais para nós algo que nos amedronta, porque quando passamos por ela, não recebemos senão o prêmio da vida eterna. E é por isso que nós sempre saudamos a cruz, por isso que temos a cruz como um lugar de destaque nas nossas igrejas. A cruz de Jesus é sinal de vida e não de morte. Jesus transforma todos os símbolos e sinais em sinais de vida eterna. Por fim, a terceira vitória que alcançamos na cruz, meu irmão, minha irmã, é a vitória de Jesus sobre o diabo, sobre o poder de Satanás, sobre o poder do império do mal. Aqueles que estão sobre a cruz do Cristo, aqueles que estão sob o sangue de Jesus, não precisam ter medo do diabo, não precisam ter medo do demônio, não precisam ter medo sobre as forças do mal. Muita gente vem até os padres e dizem: Padre, estou vendo coisas, estou com medo do diabo. A primeira coisa que nós mostramos a essas pessoas é a cruz de Cristo, para que a pessoa se lembre de que quem conhece a cruz do Cristo, esse já não mais tem medo, não tem mais medo do diabo. O diabo é astuto, o diabo tem artimanhas, o diabo tem 3 missões: matar, roubar e destruir. É verdade, o poder do diabo é um poder que pode sim matar, roubar e destruir,
mas somente aqueles que não aceitam a cruz do Cristo, somente aqueles que renegam a cruz do Cristo, somente aqueles que estão no pecado, somente aqueles que dão as costas para a salvação. Por isso, mais do que nunca, meu irmão, minha irmã, estejamos todos debaixo da sombra da cruz. Quer um exemplo de alguém que fez isso? Nossa Senhora estava aos pés da cruz e lá permaneceu firme, de pé, porque ela tinha a certeza da vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Maria não conheceu o pecado, Maria não conheceu a morte, Maria não conheceu e não teme Satanás. Todos nós precisamos nos encher dessa santa coragem de assumir a cruz do Cristo como nossa força, como nosso principal símbolo de amor. Por aí, talvez, quando somos crianças, nós fazemos um sinal para simbolizar o amor, não é? O amor para as pessoas é o símbolo do coração, mas para nós cristãos, o símbolo maior de amor é a cruz. Prova maior não há daquele que dá a vida por seus irmãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, o símbolo do amor de Deus é a cruz, que nos livra do pecado, da morte e do diabo. Não temos mais por que ficarmos aprisionados, amedrontados e presos, aceitando chantagem do inimigo, esquecendo de quem somos. Somos salvos pela cruz do Cristo. E se Ele venceu a morte, o pecado e o diabo, eu e você, meu irmão, minha irmã, não temos por que temer. Só nos resta testemunhar, só nos resta anunciar, só nos resta fazer com que o mundo creia no poder da cruz salvadora de Cristo Jesus. E é o que nós queremos pedir nessa tarde. O mundo vive uma pandemia, sinal de destruição, sinal de morte, sinal de roubo. Um pouco de reflexão podemos sentir a ação do mal nesta pandemia, que tem sinais de morte, de destruição e de roubar as nossas vidas. Clamemos e imploremos hoje com a cruz do Cristo, que uma vez por todas este mal seja cessado, e que a cruz de Cristo, vencedora de todo o mal, também nos dê este triunfo, para a maior honra e glória do nome de Jesus, porque nós cremos no seu poder redentor, porque nós cremos no seu poder que salva, no seu poder que liberta. E nós hoje queremos pedir, assim como a igreja, nos unindo a todas as outras comunidades, para que esta pandemia cesse e que todas as mortes sejam justificadas pelo sangue do Cordeiro, e que todo o sofrimento seja amenizado pelo amor do Cristo por cada um de nós, e que nós saibamos sair dessa situação ainda mais fortes, mais solidários, mais fraternos, mais irmãos, que nós possamos valorizar o poder da Santa Cruz, que tudo suporta por amor a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude. Depois de caminharmos durante o tempo da Quaresma, chegou agora o tempo de nós mergulharmos em sua paixão, que você possa se lembrar de quem você é. Você é um filho, uma filha salvo pelo sangue de Jesus. Que não seja em vão este sangue, que a graça de Jesus esteja em teu coração e que nossa vida ganhe novo sentido, novo alento e nova coragem para testemunhar a cruz de Cristo aonde quer que nós estejamos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos rezar agora as orações, a oração universal. Você na sua casa, nós aqui, ficaremos de pé, acompanhando as orações. Padre Lucas vai nos propor as intenções e juntos rezaremos. Lá no bom, Padre, lá no bom.
pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Nós vamos rezar pela igreja, você que está em casa, você que está nesse momento triste. Muitos são os comentários que a gente acompanhou na internet, as pessoas que estão tristes por não estarem participando como de costume das celebrações. Queremos rezar pela igreja de Jesus. Reze você também no íntimo do seu coração, reze para que a igreja de Cristo, que nasceu do lado aberto de Jesus na cruz, seja para nós sinal de vitória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Nós conhecemos o Papa Francisco tem sido para nós sinal do bom e doce Cristo na terra, com o seu profetismo, com o seu amor aos mais necessitados, dando continuidade a todo o ministério de Pedro, assim como esteve com todos os outros papas. Papa Francisco é luz de vida, que nos aponta a Cristo Jesus, sendo para nós o único Senhor e Salvador. Faça uma prece ao Papa Francisco, que já pesa a idade e sobretudo a missão de conduzir a barca de Pedro. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos. Oremos pelo nosso bispo Dom Salvador, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Queremos rezar agora pelo bispo da diocese de Ourinhos, Dom Salvador Paruso, que dentro do seu ministério episcopal tem a missão de animar as comunidades, as mais de 40 cidades, 40 paróquias presentes na nossa diocese. Queremos rezar pelo seu pastoreio, pela sua saúde e para que ele seja sempre sinal de comunhão com a igreja, com os padres, com todo o clero, que ele possa receber as nossas preces. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que nos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações
e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Lembremos das nossas 3 irmãs que estavam se preparando para receber o batismo nessa próxima vigília pascal, mas por causa da pandemia foi prorrogado para uma próxima data possível. Mas rezemos por elas e por todos aqueles que estão se preparando, jovens e adultos, que não sendo batizados, acolhendo a fé, fazem parte também com todos nós da Igreja que cresce na fé e na experiência de fé de cada um, de cada uma, de cada comunidade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejamos contados entre os vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Queremos rezar por todos aqueles que se professam cristãos. Certamente em nossas famílias existem outras pessoas de outras denominações cristãs. Queremos rezar para que haja união entre os cristãos, pois isso enfraquece a separação, a divisão, enfraquece a evangelização. Nós somos unidos pelo Espírito Santo num só corpo e num só Espírito. Que o Senhor cure toda divisão entre os cristãos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Rezamos sempre na Sexta-feira Santa pelos judeus, de onde surge o Salvador, Jesus, o Messias esperado, profetizado pelos profetas, esperado pelas nações. Rezemos para que possam eles serem conservados e garantidos à experiência de sua fé. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Rezemos por todos os outros irmãos e irmãs que não acreditam no Cristo, usando de sua liberdade, possam receber um testemunho da nossa fé com amor e promovendo a cultura do encontro, para que possamos sempre sermos povos de paz. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possa chegar ao Deus verdadeiro. Você na sua casa, na sua família. Rezemos agora por todos aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Certamente em nossas famílias pode aparecer alguém que está fechado a esta experiência. Rezemos profundamente por todos aqueles que não conhecem a experiência do amor de Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Rezemos, irmãos, pelos governantes do Brasil, pelo presidente, pelo nosso governador, pelo prefeito da nossa cidade, com todas as suas equipes, todo o corpo que governa a nação, o estado e o município. Ao invés de criticarmos, vamos oferecer cristamente a nossa oração, para que possam se deixar tocar pela santa sabedoria e discernimento para fazer o bem comum proposto pela política. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos a Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos aos que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam às pesquisas de uma vacina nova e eficaz. Papa Francisco pediu que fosse inserido na oração universal deste ano, uma oração especial para o fim da pandemia, e é o que nós vamos fazer, unindo o nosso coração, o coração de todo o povo. Tenho certeza que diante desta oração nos unimos a todo homem e mulher de boa vontade. Não é possível que alguém reze o contrário. Nos unamos a eles. Faça uma prece redentora pela salvação da humanidade. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo, que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém.
por todos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Feito, Senhor, as nossas orações, você em casa, querido irmão, querida irmã, possa pegar também a sua cruz. Nós vamos passar agora para a adoração da Santa Cruz. Pedimos que você esteja com a gente neste momento de oração. Honrando a cruz, adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, Vejo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Vejo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Vejo teus cravos, tuas mãos, que apaga o castigo do mal. Vejo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo
Você na sua casa, adore Jesus na sua cruz. Não adoremos o objeto, mas adoremos o sentido da cruz, da vida eterna, da salvação. É isso que hoje faz com que o nosso coração se encha da santa alegria de que Cristo Jesus morreu por nós para nos dar vida eterna, salvação. Nós veneramos a cruz bendita porque cremos no poder redentor da paixão do Senhor. Na sua casa também, se você tem a cruz, dê um beijo nela, faça esse gesto de amor à cruz de Jesus, que para nós é salvação, é vida, é amor. Contemplemos a cruz, possamos cantar mais um canto, enquanto contemplamos a morte de Cristo na cruz. Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Nesta última parte da celebração da paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos o Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja um sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de fazermos uma oração sobre o povo, quero lembrá-los que às 6h30 sairemos em carreata com as imagens do Senhor morto e de Nossa Senhora das Dores pelas ruas da nossa paróquia. Sairemos aqui pela José Inácio Ribeiro, vamos até o final, vamos virar à direita na Avenida São Caetano, passamos ali à frente do Trombe, depois vamos virar lá embaixo na Paulo,
Gonçalves, eu acho, e depois subindo Carlos Guimarães, subimos Zico Leonel, vamos subindo ali na Rua Cecílio, passamos do lado de cá da Anacleto Gonçalves e vamos passar na frente do cemitério, contornaremos o cemitério e vamos em direto, depois descemos em direção a Rio Branco, subimos para o bairro São Caetano, voltamos, pagamos do posto São Francisco à esquerda, viremos a Samuel de Oliveira e depois chegamos aqui de novo na Luiz Ramalho, damos a volta na Barnabé José Soares e chegamos na igreja. Esse é o nosso trajeto para esta carreata. 6h30 sairemos daqui. Você que mora nesse trajeto pode preparar um altar, pode ficar com a cruz, sua cruz segurando no seu portão. Nós passaremos ali abençoando, certamente rezando, e peço que você sintonize a Rádio Nova Voz FM 91,3 para acompanhar a nossa carreata orante. Nós iremos rezar às 6h30, meditando, rezando, e você sintonizando no carro possa acompanhar essa nossa oração. E assim sendo, vamos terminando esse dia de oração e penitência. Depois, quando chegarmos aqui, o carro ficará perto aqui do pátio da Matriz, onde você, com o seu carro, poderá passar, fazer uma oração e depois ir embora para sua casa e ficar em casa, permanecer em casa, para que a gente não se coloque em risco. Precisamos cuidar, cada um fazer a sua parte. Amanhã teremos às 19h30 a celebração da Vigília Pascal, onde acenderemos o círio da família. Pegue o seu círio. Nós teremos a secretaria funcionando amanhã das 8 ao meio-dia, para que você também, que ainda não acertou a rifa do ovo de chocolate, não é, do ovo de Páscoa, por favor, venha das 8 ao meio-dia fazer o acerto. Se você ainda não adquiriu, adquira. É o que nós precisamos para esse tempo. No domingo teremos 2 missas, às 8 da manhã e às 19 horas. Depois da missa das 8, a carreata da ressurreição. E à noite, depois da missa, o sorteio dos 10 ovos de chocolate de 1 quilo. Obrigado você que acompanhou conosco a nossa transmissão. Reze, continue rezando. Hoje é dia de penitência e oração. Preparem para receber a bênção, a oração sobre o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.